Bom, pessoal, estou aqui em Erechim. Hoje aqui o nosso papo bimodal VIP Sênior dos inquietos MOR, dos inquietos da escola, vai ser daqui por aqui. E eu tinha falado sobre ciência humana e eu queria falar sobre isso e eu acho que é uma discussão interessante para a gente. Uma das coisas que a gente viu na última temporada, e eu acho que a gente pode evoluir, porque a gente fala assim, existem as ciências humanas, as ciências exatas, as ciências biológicas e tal. Eu acho que isso a gente não tem que aceitar esse tipo de conceituação. A antropologia da sobrevivência não está ligada às ciências humanas. Para a gente fazer um debate sobre isso. Número 1, toda a ciência é humana. Se as zebras estivessem produzindo ciência, né? E se os lobos estivessem produzindo ciência, mas não estão. Então toda a ciência é humana. Toda a ciência humana é emocional. O trabalho de qualquer ciência é o trabalho da reflexão sobre a emoção. E aí vai na discussão, no questionamento, inclusive, da Dan Rand, valendo aí para a Silvia, sobre a questão da razão. Ah, razão. Não existe razão. Esse conceito razão, para mim, é ruim. Porque cria a ilusão que existem pensamentos racionais. Não existem pensamentos racionais. Existem pensamentos emocionais refletidos. Tudo é emoção. Então, quando a gente fala de ciência, a gente está falando de ciência humana. É como se a gente estivesse desdobrando a ciência humana. Aí, a ciência humana que estuda o cosmos. E aí você vai chamar isso de astronomia. A ciência humana que estuda os animais. Aí você vai chamar isso da ciência humana da zoologia. É uma ciência humana que estuda. As ciências humanas dos materiais, das construções, engenharia. A ciência humana dos conflitos e dos acordos. Aí a gente vai chamar do direito. Todas as ciências são humanas. E aí a gente tem a ciência humana que estuda o próprio ser humano. E aí a gente encaixa a antropologia da sobrevivência. É uma ciência humana que estuda o ser humano. E quando a gente fala da ciência humana que estuda o ser humano, para a gente poder dizer que é ciência, para a gente sair da religião, que tem muita religião quando a gente estuda o ser humano, por quê? Porque as pessoas são extremamente interessadas no resultado. Por exemplo, se a pessoa estuda os astros, o cosmos, obviamente que existe a taxa de interesse cai um pouco. Porque se a lua lá de Saturno é mais à direita 30 centímetros ou mais à esquerda 20 centímetros dentro da medição, não sei qual é a medição, isso não vai afetar a sobrevivência de ninguém. Que é bem diferente quando a gente está falando das ciências humanas sobre o ser humano. Se a gente vai resolver o problema, por exemplo, da Argentina, como é que vai resolver o problema da inflação da Argentina? E aí tem uma série de pessoas interessadas. Vamos reduzir o Estado para reduzir, vamos parar de emitir moeda. Para parar de emitir moeda, não pode gastar mais do que arrecada, e aí você tem que reduzir o Estado. Opa, vai reduzir o Estado, você vai mexer na minha sobrevivência. Aí o cara tem interesse. Aí você já tem uma ciência que tem uma série de interesses da sobrevivência das pessoas. Aí por isso que é uma coisa tão confusa, tão brigada, tão discutida, tão... Aí quando a gente fala das ciências humanas sobre o ser humano, qual é o grande diferencial do que a gente pode dizer quem está praticando ciência de quem está praticando religião ou está praticando arte? Você tem que ir para os fenômenos recorrentes. A única possibilidade da ciência humana sobre o ser humano, para que a gente possa ter uma apresentação, foi o que eu fiz a apresentação aqui em Erechim ontem, é você dizer qual é o fenômeno que a gente está estudando dentro dos fenômenos humanos e qual é a recorrência desse fenômeno para a gente poder analisar como os nossos antepassados lidaram com isso. Então, quando a gente apresenta a antropologia da sobrevivência, em que a gente diz, olha, nós estamos entrando numa nova era civilizacional, qual é a base científica disso? Porque toda vez que nós temos uma mudança de mídia,
a significativas mudanças civilizacionais. A oralidade, chegada das aldeias, escrita, chegada das grandes religiões, escrita impressa, surgimento da sociedade contemporânea. Então você apresenta um fenômeno humano, as recorrências desse fenômeno humano, e a partir daí você começa num comparativo e você começa a desenvolver ciência. Ciência humana é uma ciência humana sobre o ser humano. E quando as pessoas não apresentam essas recorrências, elas não estão fazendo ciência. Para fazer a ciência humana sobre o ser humano, tem que fazer a recorrência. Inflação, recorrência. Como é que se dá o trabalho? Na Argentina, eu estive lá, as pessoas não discutem a recorrência. Ah, agora a gente vai resolver desse jeito. Tá, mas qual é a recorrência? Como o Brasil reduziu a inflação? Como os Estados Unidos reduziu a inflação? Como os outros países reduziram a inflação? Então aí você vai procurar. Aí você começa a fazer ciência. Quando você diz, não, vamos ver aí, vamos experimentar, não, isso não é ciência. Então o fenômeno, a inflação é um fenômeno social recorrente. O desemprego é um fenômeno social recorrente. Uma revolução de mídia é um fenômeno social recorrente. Uma guerra é um fenômeno social recorrente. E aí como é que a gente lida com isso? Todas as coisas que são provocadas pelo ser humano. Uma crise econômica, né? Quais são os fatores geralmente que causam uma crise econômica? E aí então você vai fazer a recorrência. Outra coisa importante é a comparação, aí que você vai trabalhar nos níveis que a gente trabalha, filosofia, teoria, metodologia, operacional e problema. Aí você vai ver se tem alguma mudança na filosofia para analisar aquele fenômeno, etc. Papá. E aí você vai trabalhar. Então a gente pode dizer que nós trabalhamos com a antropologia da sobrevivência, e a antropologia da sobrevivência é uma ciência humana dos estudos da sociedade humana ou do ser humano. E a nossa base científica é porque nós somos fortemente baseados nas recorrências históricas, e a gente apresenta as recorrências. E a partir dessas recorrências a gente vai analisar se aconteceu no passado, e daí que a gente consegue ver a complexidade demográfica progressiva, e a gente consegue ver o descentralismo progressivo, a reintermediação constante na direção da descentralização progressiva. E aí você pode dizer que você está tentando trabalhar numa base científica dentro das ciências humanas que estuda o ser humano ou a sociedade humana. Queria a opinião de vocês para a gente bater um papinho hoje sobre isso durante o dia. O que vocês dizem aí?